Olá, é Maria Rita, hoje para conversar com vocês um pouco sobre os sistemas alimentares. Então, o tema de hoje é segurança alimentar e nutricional nos sistemas alimentares, o marco conceitual e os sistemas alimentares sustentáveis e sensíveis à nutrição. Nós vamos falar um pouco sobre o que nos leva à necessidade de transformar o sistema alimentar atual, um modelo conceitual de sistema alimentar proposto pela FAO, as funções do sistema alimentar, as desordens que acontecem nesse sistema, a noção de sustentabilidade no sistema, os desafios para transformar esses sistemas, áreas de atuação e os pilares para essas transformações, né? Uma pessoa em cada 10 se encontra desnutrida, uma em cada 4 com excesso de peso. Mais de um terço não tem uma dieta saudável. Calor, seca, guerra têm reduzido os alimentos. Os gases de efeito estufa também são produzidos pelo sistema alimentar na produção de alimentos, né? Da mesma forma, o desflorestamento, ele tem usado, né, com o propósito de produzir alimentos, pastagens, e também para a plantação de árvores para fins comerciais, né? Degradação do solo, poluição, falta d'água, perda de biodiversidade, enfim, são esses os temas que nos levam a voltar à pauta, né, para o sistema alimentar. O problema alimentar e nutricional, ele diz respeito à agricultura, mas ele é planetário, ele não é dissociado da questão da água, da demografia, da urbanização, da ecologia, da mudança climática, e ele tem um aspecto extremamente importante no modelo econômico que adotamos hoje, né, a economia capitalista que tem privilegiado pouco, que tem especializado, que tem globalizado o mercado e que tem desenraizado camponeses, colocado em risco povos originários. E aqui o modelo conceitual de sistema alimentar proposto pela FAO em 2017 por um grupo de especialistas da FAO, né? Aqui nós temos os motores, os determinantes do sistema alimentar, que tem a ver com determinantes biofísicos e ambientais, quando se fala de recursos, de mudança climática, nos recursos naturais, ligados à inovação, à tecnologia, infraestrutura, né, que também tem a ver com a economia, né, os determinantes políticos e econômicos, a governança, a globalização, o mercado internacional, os determinantes socioculturais, cultura, religião, rituais, as tradições, papel da mulher, e os demográficos, né, o crescimento da população, a idade, a distribuição dessa população. Esse modelo, ele tem o componente que é a cadeia de suprimento, que é toda a linha, né, desde a produção, distribuição, processamento, até o mercado, o ambiente alimentar, que é a forma como as pessoas estão expostas ao alimento, né? O próprio comportamento do consumidor, o que leva a adquirir ou não determinado produto, e aí as dietas, em termos de quantidade, qualidade, diversidade e segurança, produzindo ou não saúde e nutrição, o impacto social, econômico e ambiental. Tudo isso depende de políticas, programas e ações intersetoriais. Veja a complexidade dessas relações, né? Tem a ver com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável e atende às dimensões da segurança alimentar e nutricional, disponibilidade, acesso, utilização, sustentabilidade, estabilidade e poder de agência. O sistema alimentar, ele contempla um contexto econômico, contexto político, institucional,
meio ambiente e contexto sociocultural, como acabamos de ver, né? Então, eles englobam todas as pessoas, instituições e processos por meio dos quais os produtos agrícolas são produzidos, processados e levados ao consumidor. Veja que aqui nós estamos usando sistemas e não sistema. Eu posso usar sistema alimentar pensando no sistema global, mas eu posso usar no plural, pensando nos sistemas de diferentes territórios, sistemas mais ou menos complexos, mais industrializados, mais tradicionais, dependendo do emprego das tecnologias. Os sistemas alimentares incluem atividades num determinado contexto, então, as atividades de produção, armazenamento, processamento, comércio, marketing, consumo, num contexto em que essas atividades acontecem. Elas são impulsionadas por uma diversidade de atores, né, desde agricultores até as organizações governamentais e não governamentais. Esses atores têm acesso diferenciado tanto a poder quanto a recurso, que pode gerar obstáculos à efetivação do direito humano à alimentação no contexto do sistema alimentar. O ambiente alimentar, né, ele designa, então, essa interface entre o sistema alimentar e os consumidores, ele define-se como a disponibilidade, acesso e conveniência e atratividade dos diversos alimentos. A gente pode pensar no ambiente alimentar de abastecimento, né, e o ambiente alimentar, o alimento disponível no nível domiciliar, de restauração, restaurantes, na via pública e instituições. E isso tudo haverá um desdobramento de N fatores em termos do que está disponível, do que não está disponível e dos fatores que interferem nessa disponibilidade. As dietas são moldadas pelos ambientes alimentares e os ambientes alimentares pelos sistemas alimentares. Então, uma dieta de qualidade, diversidade, adequação e segurança no nível individual, depende do ambiente alimentar, conforme a disponibilidade, acesso, comodidade, conveniência para o consumidor, num contexto do sistema alimentar de produção, processamento, varejo, disposição para o consumo. As funções do sistema alimentar: a produção de alimentos, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Na produção de alimentos estão envolvidos recursos financeiros, de capital humano, gestão, né, desses recursos, a infraestrutura, os meios de subsistência têm a ver com a produção de alimentos, tanto no meio rural quanto no meio urbano. A produção de alimentos está muito imbricada nos recursos naturais e na paisagem, né? A manipulação e armazenamento e processamento de alimentos tem a ver com as questões de conservação e validade dos alimentos, inclusive desperdício, né? As questões de segurança do alimento, a questão de paladar que é conferido a partir do processamento do alimento, alimentos altamente palatáveis produzidos pela indústria, que tem causado esse problema que a gente está enfrentando da obesidade, né, não só, mas principalmente. Esses ambientes, eles acontecem no nível familiar, comunitário e comercial, e também a função do sistema alimentar, né, de comércio e marketing em diferentes níveis de troca, né, tanto local, quanto regional, quanto nacional, quanto internacional, e ele tem a ver muito com a complexidade do sistema alimentar, né, essa complexidade que também está no comércio local, no comércio de uma cidade pequena, num ambiente mais rural e num ambiente altamente industrializado das grandes cidades, tudo isso vai ser modificado, né? No sistema alimentar. A aquisição, preparo e preferência do consumidor, que tem a ver com o poder de compra do consumidor,
mas tem a ver também com as preferências, e essas preferências, elas envolvem as habilidades para preparo, elas envolvem os valores e o contexto em que essa pessoa se encontra. E esse sistema alimentar, né? Em 2050, de 7,7 bilhões que temos hoje, a população deve chegar do globo terrestre, né, a 9,7 bilhões de habitantes. Para isso, a previsão é de que haverá uma demanda de 60% a mais de alimentos, né? Mas o cenário hoje é um cenário de pobreza e fome, de dieta inadequada, de escassez de terra cultivável e água, de alterações climáticas, de perda da biodiversidade e de estagnação nos investimentos na agricultura, né? Então, o cenário não é bom, né? O aumento da população mundial, em termos da produção mundial, a gente percebe que a perspectiva não é de acompanhar, né? Então, veja que 50 anos, de 1960 a 2010, o crescimento populacional, o crescimento da produção de grãos e o crescimento da produção de proteínas animal. Então, veja que não acompanha a população mundial, né? Hoje, em termos de pobreza e fome, nós temos 820 milhões de pessoas que sofrem fome crônica. Esse número talvez até seja maior aí com a pandemia, a gente não tem dado assim tão recente. Eu acho que esse dado é de 2021, relativo a 2020. Na África, a desnutrição é estimada em 19,9% de desnutrição. A alimentação inadequada, ela atinge 2 bilhões de adultos, né, que estão com excesso de peso ou já são obesos. 1,3%, 1,3 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos. Então, essa inadequação da alimentação, ela tem a ver com acesso, ela tem a ver com a postura política frente ao alimento, tem a ver com a relação com o alimento, né? A escassez de terra cultivável, existe pouca possibilidade de expansão, talvez na África, América do Sul. 33% das nossas terras estão moderadamente ou altamente degradadas. A desertificação também vem acontecendo a ritmo bem acelerado. A escassez de água, estima-se que em 2025 a escassez absoluta pode atingir 1,8 bilhões de pessoas. A perda de biodiversidade e alteração climática, né? 75% da biodiversidade genética das culturas já se perdeu, 22% de 8.300 raças de animais no mundo estão em risco e 8% já estão extintas. As alterações climáticas, né? A gente tem aqui um efeito da produção de alimentos, 23% da produção de gás de efeito estufa ocorre na produção agrícola e animal. Pesticidas, herbicidas têm contaminado solos, águas, né? A irrigação, a fertilização, a colheita também utilizam energia que também tem impacto nos ecossistemas. E a FAO forneceu uma definição de desenvolvimento agrícola sustentável, né? Então, aqui, para a FAO, desenvolvimento agrícola sustentável é a gestão e conservação dos recursos naturais de base e a orientação da inovação tecnológica para a garantia da satisfação contínua das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. A agricultura sustentável conserva os recursos genéticos da terra, água, planta, animais, e é ambientalmente ecológica, tecnicamente apropriada, economicamente viável e socialmente aceitável.
A sustentabilidade é muito mais do que a garantia de proteção dos recursos naturais de base. Para ser sustentável, a agricultura deve satisfazer as necessidades das gerações presentes e futuras de produtos, serviços, garantindo, ao mesmo tempo, rentabilidade econômica, proteção ambiental e equidade social. E ali a gente traz um modelo conceitual de agricultura, né? Onde a agricultura, né, está na ligação entre dois sistemas. É o mecanismo que transforma os recursos naturais em bens e serviços. O sistema natural, o nosso meio ambiente, fornece serviços, recursos necessários ao desenvolvimento da agricultura, silvicultura e pesca. E o sistema humano inclui tanto os que vivem na agricultura, como os que se beneficiam na agricultura, desculpe, como aqueles que se beneficiam dele. E aí uma definição de agricultura é o processo que utiliza recursos naturais, terra, água, biodiversidade, floresta, peixe, nutrientes e energia, e serviços do ecossistemas e os transforma em produtos agrícolas, alimentos, ações, fibras, combustíveis. E nos serviços econômicos e sociais associados, segurança alimentar, crescimento econômico, redução da pobreza, saúde e valores culturais. Vejam que na definição de agricultura nós temos também elementos que não são alimentos, né? E as interações e desequilíbrios entre esse sistema natural e humano, né? Aqui, o desequilíbrio entre o sistema humano e natural, ele vem do aumento do consumo da população mundial em geral e do esgotamento dos recursos, né? O desequilíbrio inerente ao próprio sistema humano diz respeito à governança, à distribuição do poder, né, e às iniquidades. E o desequilíbrio dentro do sistema natural tem a ver com a intensificação do uso da terra, o aumento da utilização da água, as escolhas entre produção de alimentos e biocombustíveis. E os impactos desses desequilíbrios, eles são imediatos e de longo prazo, né? Quando a gente coloca aqui as gerações futuras. E aqui nós trazemos, né, um pouco do que foi discutido em setembro, em outubro de 2021, na verdade, sobre uma cúpula da ONU sobre sistemas alimentares. E os pesquisadores que estavam à frente de escrever o documento para a cúpula, eles publicam aqui na Nature um editorial, que é um pouco do que eu trago o resumo para vocês, e também tem, assim, todos os trabalhos que inspiraram no documento base que foi discutido ali nesse encontro, né? E nesse documento eles falam de 7 prioridades para acabar com a fome e proteger o planeta, né? Eles começam dizendo que o sistema alimentar está em desordem e que é necessária uma reformulação política, institucional, social, econômica e tecnológica, e que é preciso ouvir variedade de vozes. Eles colocam que é preciso a gente calcular o verdadeiro custo dos alimentos, porque talvez os prejuízos ao planeta não estejam sendo computados, por exemplo, num alimento industrializado. E eles se perguntam, né, como tornar o sistema alimentar sustentável, saudável, equitativo, resiliente, que avanços, né, devem ser impulsionados pela ciência. E aí o primeiro desafio é acabar com a fome e melhorar a qualidade das dietas. E para que você tenha alimentos mais saudáveis, disponíveis e acessíveis, é preciso aumentar a produtividade de forma sustentável, reduzir o desperdício e as perdas de alimentos, proteção social, incluir na proteção social as questões de renda e as questões de nutrição,
pensando aqui no Brasil, na questão da assistência social, que deve ter como tema transversal a renda e a nutrição. Tecnologias de preservação de alimentos mais acessíveis, por exemplo, eles citam o uso da energia solar, novas embalagens, eles citam o exemplo de filmes comestíveis, do uso da nanotecnologia, programas de alimentação, por exemplo, o programa de alimentação escolar. Por outro lado, eles falam do comportamento do consumidor, né? Falam de transformação necessária nos ambientes alimentares, para que os alimentos saudáveis sejam mais acessíveis, eles falam da necessidade de educação, eles falam da necessidade de taxação e regulação dos alimentos, né, leis que regulem o que está sendo colocado à disposição da população, e de guias, né, por exemplo, o Guia Alimentar da População Brasileira. O segundo desafio é mitigar os riscos ao sistema alimentar. E aí eles colocam que esse risco aumenta na proporção da complexidade do sistema alimentar. Eles falam dos biocombustíveis, da especulação financeira, das barreiras comerciais, dos conflitos armados, que colocam em risco o sistema alimentar, e falam da necessidade de alertas precoces para questões climáticas, de sistema de monitoramento do clima, de sistema de informação local, para que se divulgue informações sobre pragas, riscos climáticos, oportunidade de mercado. Eles falam de proteger o direito da terra, de mulheres e de povos indígenas. Eles falam de como utilizar créditos de carbono em favor dos pequenos produtores. No desafio 3, eles falam de proteger a equidade e os direitos sociais, e daí eles trazem a questão de gênero, etnia, né, pensando nos povos originários, idades. Eles citam que 400 milhões de pequenos agricultores no mundo, né, necessitam de terra, crédito, trabalho, empoderamento das mulheres, necessitam de políticas especiais, né? Falam da proteção do direito fundiário de mulheres e indígenas, falam de usar a tecnologia para garantir a transparência e a eficiência dos sistemas alimentares, funcionando como um tipo de observatórios, falam da necessidade de pesquisas locais, da necessidade de se investir mais em pesquisa, falam da necessidade de crédito e de extensão rural. No desafio 4, eles falam de impulsionar as biociências, para que se pense em formas de restaurar a saúde do solo, melhorar a eficiência da produção, recarbonizar os solos, considerar junto todos os sistemas terrestres. Eles falam de uma saúde, a saúde da terra, a saúde de todos os seres vivos e a saúde humana. Falam de fontes alternativas de proteína, tanto plantas como enriquecidas, né, com maior captação de nitrogênio, como ração para animais, como alimentação humana. Eles falam de trabalhar a questão da resistência das culturas às pragas, do acesso à tecnologia e às leis de proteção. Eles falam desse problema de reserva de mercado, de disputa de interesses, né? No desafio 5, eles falam de proteger os recursos naturais e falam da necessidade de ferramentas para ajudar as pessoas a gerirem o solo, a água e outros recursos. Falam do uso da inteligência artificial, da biotecnologia, da proteção da biodiversidade, da preservação de sementes, tanto do aspecto de genótipos e fenótipos, principalmente pensando em qualidade nutricional e mudança climática, melhorar a compreensão dos sistemas alimentares e florestais tradicionais, né, esses que são conservados e cuidados pelos povos tradicionais.
falam de usar, né, sustentavelmente os recursos aquáticos, né, peixes, mariscos, plantas aquáticas, eles têm muito a oferecer, tanto do ponto de vista nutricional quanto ambiental, que nós devemos melhorar o entendimento sobre o sistema aquático, aumentar a diversidade de uso, estudo da sustentabilidade da alimentação dos peixes para garantir a produção, fazer uso da tecnologia digital. Eles falam de sensores digital nas lavouras, pastagem, rastreabilidade de produtos, mas também falam da dificuldade de acesso a essas tecnologias, da necessidade de alfabetização para uso dessas tecnologias, né? Tanto do ponto de vista de habilidades, quanto do ponto de vista de acesso financeiro mesmo. Bom, por fim, esse grupo, né, que esteve à frente dessa discussão, eles têm uma recomendação, que os investimentos em pesquisas deveriam ser aumentados, ao menos 1% do PIB, que o Fundo Especial Internacional de Combate à Fome deveria existir, pelo FMI, Banco Mundial, que se deveria aumentar a capacidade científica, né, de todos os países, e isso poderia ser feito a partir desse mesmo fundo, que se deveria expandir as pesquisas entre o setor público, privado, agricultor, empresas, startups, na cadeia de valor alimentar. E aí, voltando, né, a FAO nos coloca princípios fundamentais para a sustentabilidade na alimentação e agricultura. O princípio número 1 é melhorar a eficiência na utilização dos recursos, que seria crucial para a agricultura sustentável. O princípio número 2, a sustentabilidade requer ação direta para conservar, proteger e valorizar os recursos naturais. O princípio 3, agricultura que não proteger e melhorar os meios de subsistência rurais, a equidade e o bem-estar social é insustentável. O princípio número 4, é fundamental reforçar a resiliência das pessoas, comunidades e ecossistemas para uma agricultura sustentável. O 5, a alimentação e a agricultura sustentáveis exigem mecanismos de governança responsáveis e eficazes. Esses princípios fundamentais, né, para a sustentabilidade na alimentação e agricultura, ela, então, o princípio número 1, ele incentiva uma transformação eficiente. O princípio número 2 apoia diretamente o sistema natural. O princípio número 3 apoia diretamente o sistema humano. O 4 e o 5 visa tanto o sistema natural quanto o sistema humano. Veja que a gente falou, né, da definição de agricultura um pouco lá atrás. E as áreas de atuação, né? Então, como que essa transformação pode se fazer, né, a partir da evidência científica, conhecimento e soluções co-construídos, avaliação, monitoramento, previsão, mudança de prática, sensibilização, rede de inovação, capacitação, processos institucionais, mercados eficientes, ferramentas inovadoras, tratados internacionais e regionais, né, a partir desses blocos geopolíticos, orientações, regulação e norma, financiamento de uma forma concertada, né, diálogo, para criar plataformas que sejam inclusivas, incentivar ações conjuntas, harmonizar as métricas e procedimentos para que isso possa ser comparado, né? Negociar compensação, por exemplo, nas regiões onde há preservação ambiental, os povos que são limitados à exploração dos recursos deveriam receber algum tipo de compensação. E os 4 pilares para a implantação dessas transformações.
integração transversal em diferentes escalas e disciplinas, tanto local a internacional, né? A transversalidade entre setores e segmentos sociais, e a questão do prazo de curto, médio e longo prazo. A transparência, que deve acontecer ao longo de todo o processo, e principalmente na avaliação. A colaboração, que prevê processos participativos, parcerias, a capacidade de adaptação à mudança. Bom, concluindo, né, a gente vê que o planeta e a vida na Terra estão sob ameaça humana. O sistema alimentar é complexo, dinâmico e interdependente de outros sistemas. Os desafios para a transformação dos sistemas alimentares são intersetoriais. Essa transformação exige esforço conjunto, multinível, multissetorial e participativo. Aqui algumas referências.